Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo e aqui você estuda as escrituras e assuntos relacionados no contexto original, retornando às raízes da fé. Você sabe o que a Bíblia diz sobre espírito? Você entende esse conceito de forma correta? E sobre o Espírito Santo? Você entende o que a Bíblia fala verdadeiramente sobre ele? A verdade é que muitas pessoas realmente não compreendem bem esse assunto. Primeiro, por não estudarem bem as Escrituras e também por terem sido ensinadas erradas. Assista esse vídeo até o final e entenda o que as Escrituras realmente falam sobre estes assuntos. Antes de iniciarmos nosso estudo, quero te pedir que aperte aí no botão inscreva-se para estar sempre aqui conosco e aprender mais das Escrituras Sagradas. Aproveita e aperta aí no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos no canal. Se gostar, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses e outros ensinamentos. Então, vamos ao nosso estudo. A nossa cultura sofre uma forte influência do catolicismo e do espiritismo. Sempre que se fala em espírito, a tendência natural é imaginar uma força desencarnada atuando de forma independente do corpo, ou seja, como uma entidade autônoma, invisível e consciente. A maioria das pessoas entendem que espírito seja uma forma espectral de nossos corpos, uma forma espiritual. Segundo o site yeshuameller.com.br, as pessoas entendem que espírito é um corpo formado de uma matéria desconhecida, ao qual tem uma vida própria. E dizem também que algumas pessoas costumam, inclusive, enfeitar um pouco mais, atribuindo a estes corpos asas, para que os mesmos possam voar. Mas será que esse imaginário e a cultura popular estão de acordo com as Escrituras Sagradas? O que as Escrituras nos revelam a respeito de espírito? Então, a definição de espírito no Taná. No hebraico, o termo ruach é comumente traduzido para o português como espírito. No entanto, o termo também pode significar outras palavras, como, por exemplo, fôlego, vento, sopro e respiração. Esse termo se aplica tanto ao espírito dos animais quanto ao espírito dos homens, e também a espíritos malignos e ao Espírito do Eterno, que você conhece como Espírito Santo. Mas será que o espírito é apenas um sopro? Então, como podemos entender o significado do termo ruach da mesma forma que os antigos servos de Adonai entendiam? Da mesma forma que os escritores dos livros sagrados da nossa Bíblia entendiam. Vamos então analisar, de acordo com o Taná, o Antigo Testamento, para que possamos compreender melhor essa palavra. Então, analisando o Taná. Muito bem, iremos iniciar nossa análise das Escrituras Sagradas demonstrando a possibilidade das traduções mencionadas anteriormente. Conforme encontramos no site yeshuameller.com.br, onde os versos usados trazem o termo beruach, que é uma preposição em, no hebraico, mais o radical ruach. Então fica beruach, ou seja, em espírito, ou em sopro, em vento, ou no sopro, no vento. Então vamos lá. Diz assim em Provérbios capítulo 15, verso 4, também Mishle Shelmo, o nome hebraico do livro de Provérbios. Diz assim:
A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. E aí a palavra que está é beruar. Ainda outro, Shemot, capítulo 14, verso 21, Êxodo 14, 21. Acompanhe na tela. Então, Moisés, estendeu a sua mão sobre o mar, e o Eterno fez retirar o mar por um vento forte, beruar, oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então, beruar, né, nesse verso, aparece como um vento, um forte vento, né, um vento. Também, Jó, capítulo 15, verso 30. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro, beruar, da sua boca desaparecerá. Jó 15, 30. Observe que o contexto é muito claro nesses últimos dois versos mencionados, e não deixa dúvidas a respeito da tradução da palavra. Beruar. Assim, vemos que, de fato, ruar significa vento e sopro. No entanto, de acordo com o mencionado site, fica uma pergunta. Então não temos dentro de nós um espírito, mas sim um sopro? Veja na tela o texto hebraico de Bereshit, Gênesis 2, verso 7. Diz aí: Vayetzer Adonai Elohim et Hadan afar min Hadan vaipach beapaif nishemat chaim vayechi Hadan lenefesh hayah. E formou o eterno Elohim o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Repare uma coisa muito interessante nesse texto que nós lemos. O texto bíblico não diz que temos um espectro dentro de nós, mas diz que o Eterno soprou vida no homem. Outra coisa que podemos observar é que não aparece a palavra ruach nesta passagem, neste versículo. O que aparece é a palavra nefesh. Nefesh significa alma, significa vida. Então, nós podemos entender que, mesmo que a tradução venha dizer sobre espírito, a palavra que está no texto hebraico é vida, é sopro. Ele soprou, né, fôlego em seu nariz. Está lá, vaiapar, soprou. É uma outra palavra para soprou, mas não aparece a palavra ruach. Vejamos ainda outros textos bíblicos que trazem o termo ruach, para que possamos analisar. Então, Jó capítulo 32, verso 8. Acompanha na tela. Na verdade, há um espírito, ruach, no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. O que esse ruach quer dizer? Na verdade, há um espírito, um ruach no homem. O que é este ruach no homem? E ele fala, vai complementar o próprio texto, vai explicar para nós. E o sopro do Todo-Poderoso o fez entendido. O que está no homem é o sopro, é a vida. E é este sopro, é esta vida que o faz entendido. Temos também, acompanha aí na tela, Salmos 31, verso 5, que diz, olha, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ruach. Tu me remiste, Senhor, Elohim da verdade. Então nós vemos aí que espírito aí também está fazendo menção a sopro, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito.
né? O salmista está dizendo isso. Aí diz lá, e tu me remiste, Senhor Elohim, da verdade. O Ruach aí também está falando a respeito de sopro, de respiração, de vida. Salmos 146, verso 4, também diz o seguinte, ó, sai-lhes o espírito, melhor, sai-lhes o espírito Ruach, e eles se tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, sai de dentro dele o Ruach, a vida, o sopro, e eles se tornam pó. Né? E diz que nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então nós estamos vendo que Ruach aí faz menção nesses textos a sopro. Vemos ainda Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito Ruach volte a Elohim que o deu. O que é o espírito aí? Né? Mais uma vez, Ruach. Aí, se nós formos fazer a referência lá a Gênesis que nós lemos agora há pouco, lá Ruach, né, esse espírito aí vai estar fazendo menção ao sopro, Nefesh, que o Eterno deu ao homem lá quando o tornou alma vivente. Então, se ele volta ao pó, né, o espírito retorna para Deus, o sopro retorna para o Eterno. Ainda um outro texto, também é Zacarias, capítulo 12, verso 1. Fala o Senhor, o que estende o céu, fundou a terra e formou o espírito Ruach do homem dentro dele. Tá vendo? Tá falando aí, mais uma vez, de sopro. Formou a vida no homem dentro dele. Ok? A palavra Ruach, que geralmente é traduzido como espírito, e começamos a ver que não é bem assim. Precisa ser compreendida dentro do pensamento semita, que gerou os escritos que temos. Essa palavra não dá o entendimento de um ser espectral ou espiritual, mas vento, sopro, poder, entre outros. Percebam que o vento não pode ser visto e nem mesmo tocado, mas quando ele sopra, podemos ouvir e sentir. Porém, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Da mesma forma, é o entendimento que vem de Adonai. Não sabemos de onde vem nem para onde vai nos conduzir, pois está além do nosso entendimento, dos nossos planos. Veja que Yeshua mencionou isso para Nicodemos, em João 3, verso 8. Acompanhe. O vento sopra onde quer, e vocês ouvem o som, mas não sabem de onde vem, nem aonde vai. Assim é com quem nasceu do Espírito, do Ruach, né? Por isso podemos entender que Ruach, em alguns casos, traz o significado de mover ou motivação. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito Beruach de justiça e com o espírito Uberuach de ardor. E Isaías, capítulo 4, verso 4. Observe que nesse verso, que de forma muito clara a palavra Ruach não tem a intenção de demonstrar um ser espiritual, mas um mover de justiça e um mover de ardor. O profeta Isaías, está transmitindo para nós que o mover de justiça fará com que os homens busquem justiça com ardor, e isso não tem nada a ver com seres espectrais. Repare outro texto. Êxodo 28, verso 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do meu espírito, Ruach, da sabedoria, que façam vestes de Arão, para santificá-lo, para que me
administre o ofício sacerdotal, né? Êxodo 28:3. Também neste verso, ruach significa um mover de sabedoria e não um ser espectral ou espiritual. Podemos ver também o termo traduzido como vento, sopro, hálito e respiração, apontando para fenômenos da natureza. Veja alguns versos, acompanhe na tela. Elohim fez soprar um vento, ruach, sobre a terra, e baixaram as águas. Bereshit, Gênesis 8:1. Também, Eclesiastes 1:14. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, ruach. Com o hálito de Elohim perecem e com o sopro, ruach, da sua ira se consomem. Jó 4:9. Nós podemos ver aí que a palavra ruach, nesses versos, veio como vento, veio como sopro, né? E veio como assopro, né, do Eterno. Então nós vemos aí que ele faz também menção a elemento da natureza. Então já em outros versos, a palavra ruach é traduzida como mente, como ânimo. Por exemplo, acompanhe na tela. 1 Crônicas 28, 11 e 12. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com suas casas. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, ruach, com referência aos átrios da casa do Senhor. Então, mente ali veio como ruach no hebraico. Também outro texto, 2 Crônicas 21, 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo, ruach, dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Então, 2 Crônicas 21, 16. Observe ainda esses textos lado a lado para compreenderem a correlação entre eles e a respeito de que os autores estão falando. Veja no quadro. Isaías, capítulo 40, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Então você vê ali que foi traduzido como Espírito. Em Romanos 11:34, o apóstolo Paulo fala: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Você vê que o apóstolo Paulo está fazendo uma referência, uma midrash de Isaías 40:13. E no lugar de Espírito, ele usou mente. Também podemos ver em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, a mesma referência, a mesma midrash, do mesmo verso, o apóstolo Paulo também mencionando: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir. É a mesma referência a Isaías 40:13, também usando como mente. Então nós vemos aí, até agora, que a palavra Espírito, né, não estão mencionando nesses versos que nós lemos, né, sobre um ser espiritual, sobre uma entidade espiritual autônoma que se move ou que tem poderes sobrenaturais. Pelo contrário, está falando sobre diversos aspectos. Sobre vento, sobre sopro, sobre vida do homem, né? Então nós podemos ver até aqui, nesse vídeo, que a palavra espírito, muitas vezes, ela é traduzida com a intenção de indicar alguma coisa, mas que o texto original realmente não está indicando isso, porque ela foi traduzida de um jeito só, como espírito. E espírito nem sempre quer dizer o que o imaginário das pessoas pensam e refletem sobre isso. A cultura do homem, como foi dita, a nossa cultura, a cultura brasileira, ela foi muito contaminada, né? E isso gerou um entendimento errôneo dos textos bíblicos, porque as pessoas que traduziram, não traduziram com a vontade de buscar a verdade do contexto original. E eu estou mostrando para você aqui os textos que são tirados do hebraico com as palavras originais, para que você possa ter acesso e entendimento à verdade. No próximo vídeo estaremos falando sobre que nem todo ruach, espírito, vem do Eterno. Então que você possa ficar atento ao próximo vídeo, estar conosco para que você possa estar continuando a aprender sobre este assunto que é tão edificante e ele vem da palavra do Eterno, das Escrituras Sagradas. Shalom, shalom, até a próxima.